Futebolês. Bem-vindos ao episódio número 8 do Futebolês, um podcast criado por amantes do futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter o Tiago Garcia. Como estás? Alô Vasco, estou muito bem, espero que tu também, assim como aqueles que nos ouvem semanalmente e que não nos deixam aqui a falar para o boneco. Temos esta semana hum, aqui uma semana que talvez nos dê algumas lições. Isto porquê? Porque vimos em vários jogos que realmente o jogo só acaba quando o árbitro apita. Mas já lá vamos. Se calhar começamos aqui como costumamos fazer com jogos internacionais. O que é que achas? Sim, vamos manter o normal. Vamos lá então manter o normal. Queres introduzir? Sim, esta semana tivemos mais uma vitória do Mourinho frente ao Arsenal. Embora não tenha tido uma grande posse de bola e tenha posto quase que o Parque da Bus como já nos tem habituado. Ahm, o Tottenham acabou por ganhar 2 bolas a 0 e quando foi confrontado com a falta de posse de bola, ele respondeu muito ironicamente, como já nos tem habituado, que prefere, enquanto uns preferem ter a posse de bola, ele prefere os 3 pontos. Uh, verdade é que o conseguiu, embora não seja o futebol mais vistoso e o mais apreciado, conseguiu os 3 pontos e conseguiu chegar à primeira posição com os Spurs, que nunca ganharam uma Premier League. Sim, isto sem dúvida acaba por ser uma jogada inteligente do Mourinho. E porquê é que eu digo isto? Toda a gente sabe a dificuldade que é o campeonato inglês. Várias equipas com bastante qualidade que tentam ter a posse de bola, e com isto temos alguns exemplos que não são novidade para ninguém. Liverpool, Chelsea, City, um, e mesmo o Arsenal tem vindo a demonstrar um jogo dominante, e por isso o Mourinho tem vindo a ter este lado um, mais oportunista nos seus jogos. Vemos constantemente o Mourinho a deixar os outros jogar e a aproveitar as oportunidades que tem, e por isso é que o Tottenham está nesta posição, porque apesar de não conseguir ou não conseguir, ou por mesmo pela tática não ter tanta bola, consegue aproveitar todas as oportunidades, ou quase todas as oportunidades que tem, e por isso está no primeiro lugar, algo que talvez muitos não esperassem. Mas de apontar que o campeonato inglês está completamente em aberto. Temos três equipas, Está ou super melhor, equilibrado. temos quatro equipas ali nos quatro primeiros lugares, muito próximas umas das outras, e com isto falo de Tottenham, Liverpool, Chelsea e Leicester. Liverpool em igualdade pontual, e o Chelsea apenas a 2 pontos. Portanto, tudo está em aberto, e até ao final vamos ver o que é que este campeonato nos reserva, que até agora tem sido um bom campeonato. Não está. Está-me a faltar a palavra. Não está fechado. Não está fechado, está a ser interessante, exatamente. Por outro Uma lado, coisa que, diz, uma diz. coisa que temos de apontar à equipa do Mourinho é que, embora esta forma que eles têm vindo a jogar na Premier League com equipas mais competitivas esteja a correr muito bem, por outro lado, na Liga Europa tem por vezes, quando as equipas não querem, não tomam mesmo iniciativa de jogo, tem passado algumas dificuldades. Já perdeu com o Antuérpia, esta semana empatou. E por aí também poderá estar uma fraqueza, e será interessante ver, por exemplo, uma equipa como o Liverpool, que tem jogadores muito rápidos na frente, quando se encontrarem, como é que vai abordar o jogo, porque também seria muito interessante, não digo que o jogo inteiro, mas que ali numa fase inicial do jogo o Liverpool recuasse um pouco as suas linhas, deixasse o Tottenham jogar, para depois tentar ali nos primeiros 15, 20 minutos tentar agredi-los com o contra-ataque, também assim deixando-os desde logo já preocupados e não tão e mais intranquilos. Sim, sim, pode ser muito por aí que o Liverpool consiga ter mais estabilidade, até no. Mais estabilidade no sentido depois do resultado, porque já sabemos que o Liverpool vai tentar dominar, obviamente, o jogo, mas percebo o que diz, e concordo de facto. O que eu ia dizer é que, apesar de termos aqui um campeonato
bastante, ou melhor, ao contrário deste campeonato que está bastante interessante, temos a La Liga, onde os dois principais candidatos não estão a ter a vida fácil. E com isto temos a grande novidade desta semana na La Liga e talvez o maior choque, que foi o Barça, que voltou a perder pontos e neste momento está a 12 pontos do líder Atlético de Madrid. O Barça que vem mais uma vez a demonstrar a grande instabilidade dentro do clube, certo? Sim, são erros que também a equipa, nota-se que a equipa está muito fragilizada. O segundo gol que sofre do Cádiz, atenção, perdeu com o Cádiz e o Cádiz neste momento está em quinto lugar. O Cádiz está a fazer um início de época espetacular. Mas aquele segundo gol que eles sofrem do Cádiz não se pode sofrer, é uma infantilidade do Lenglet e do Ter Stegen. Não vou dizer de quem é as culpas porque não sei, ali tem a ver com a comunicação, mas aí está, é um gol que uma equipa como o Barcelona não pode sofrer, uh, mas este gol também reflete o que se passa claramente no balneário e no clube. É uma equipa desfeita, uma equipa desorganizada. E daí estar a passar este momento. Tem 10 jogos, tem 4 vitórias apenas, tem 2 empates e tem as mesmas 4 derrotas, portanto ganhou as mesmas vezes que perdeu, o que não é admissível para um clube como o Barcelona. Por outro lado, temos o Atlético de Madrid que, embora esteja em primeiro, é verdade que começou muito bem a época, também tem apenas ainda 10 jogos e já tem um ponto de avanço sobre o segundo classificado, que é a Real Sociedade, que tem 12, já tem 12 jogos, 12 Disputados. jogos realizados. Mas por Exatamente. outro lado, acaba por ser algo que é natural na equipa do Atlético de Madrid. É verdade que o Atlético de Madrid tem estado bem, mas também não tem apresentado um futebol por aí além. Tem ganho os jogos todos, é verdade. Mas eu acho Exatamente. que o mais importante nesta equipa do Atlético de Madrid é o facto de apenas terem sofrido 2 golos. Nestes 10 jogos apenas sofreram 2 golos e já jogaram, com, por exemplo, contra o Barcelona. Sim, sem dúvida Esta é o consistência ponto mais defensiva, positivo. Exato. exato, a consistência positiva defensiva que eles têm apresentado, o grande fator. E depois têm jogadores de grande qualidade como Suárez, Carrasco, João Félix, Correia, o Lorente, que embora não seja um jogador tão espetacular tecnicamente, é um jogador muito importante nesta equipa do Atlético de Madrid. Uh, e lá está, acabam sempre por marcar 2 golos e ao não sofrerem acabam por ir ganhando os jogos. Sim, porque se formos. Tocaste num ponto importante que é é os gols sofridos e a diferença de gols. Que até nisto o Atlético mostra que está muito melhor preparado para esta época do que os outros dois grandes candidatos. E falo de Real Madrid e Barcelona, obviamente. O Real Madrid neste momento encontra-se com 17 gols marcados e 12 sofridos, ou seja, um saldo de 5 que não é habitual nesta equipa. E depois temos o Barcelona, que sempre nos habituou a ter bastantes gols marcados. Neste momento está com 20, parecido com o Atlético de Madrid, mas já sofreu 11 gols. Lá está, é esta inconsistência que tem levado aos maus resultados do Barcelona e que neste momento, apesar de 2 jogos a menos em relação ao Real Sociedade, que se encontra em segundo, um, está em nono lugar e é um lugar onde certamente o Barcelona não ambiciona terminar, mas Sim, infelizmente não sabemos o que é que vai sair daqui no final desta época. claramente o Barcelona vai ter de ter uma reunião dentro do plantel, dentro da sua estrutura, para, para decidir qual será a abordagem que terá até ao fim do campeonato. É verdade que ainda falta muito tempo, eles apenas têm 10 jogos, o campeonato são 38 na Espanha, portanto ainda faltam 28 jogos, 28? Sim, 28 jogos por disputar. Ainda falta muito jogo, é verdade, mas eles se calhar vão ter de abordar o campeonato de outra maneira. Se o Atlético de Madrid continuar nesta forma, se o Real Sociedade continuar nesta forma, até o Villarreal que está a fazer um início de campeonato competente, continuarem assim, eles se calhar vão ter de abordar o campeonato de outra maneira e vão ter de, em vez de ter o objetivo de chegar à frente, se calhar vão ter de ser menos ambiciosos e tentar, vamos chegar ao terceiro lugar, vamos chegar ao quarto para conseguirmos ir à Champions. Será mesmo interessante ver como é que o Barcelona vai reagir a isto tudo. Sim, concordo plenamente, meu amigo. Depois temos aqui, passando então
à Bundesliga. Temos um jogão, Bayern Leipzig, que acabou num incrível 3-3. Não são todos os dias que se vê 6 golos num jogo deste calibre. Um jogo onde o Bayern, como já era de esperar, dominou em termos de posse de bola, mas foi um jogo muito de igual para igual. Remates, em termos de remates, foi um jogo onde as duas equipas praticamente tiveram as mesmas oportunidades. Portanto, é isso. Não é, lá está. 6 golos é espetáculo e sem dúvida que é um jogo bastante positivo para quem gosta de futebol. Sim, e uma coisa que a Bundesliga nos tem vindo a apresentar desde a época passada é que cada vez está um campeonato mais competitivo. Ahm, Uhum. vamos ver. Nesta jornada existiu uma quantidade de empates estrondosa. E empates, atenção, tivemos um Bayern Leipzig, tivemos um Frankfurt Dortmund, tivemos um Friburgo, que é uma equipa mais atrás da tabela, que empatou com o Borussia de Mönchengladbach, que está muito bem. Temos um Hertha de Berlim que estava a atravessar uma fase má, que foi ganhar a União de Berlim, que ganhou a União de Berlim em casa no derby, depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo. Uhum. E tem vindo a apresentar um futebol muito bom esta Bundesliga. Dá gosto de ver os jogos da Bundesliga, mesmo jogos que não têm nenhum dos grandes. São jogos interessantes, são jogos competitivos. E isso também se notou claramente depois nas competições europeias. Vamos a ver, no ano passado tivemos o Leipzig e o Bayern a chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Tivemos um Dortmund também muito forte que foi eliminado por um gol ou por gol fora, já não me recordo bem, pelo vice-campeão europeu que é o PSG. O que mostra que embora seja sempre, parece que é sempre o mesmo a ganhar, e é sempre o mesmo a ganhar, mas muito parecido com o que aconteceu na época passada, este campeonato está muito equilibrado, atenção. Um, Temos o Bayern que tem apenas um ponto de vantagem sobre o Leverkusen, logo atrás vai um Leipzig com menos um ponto e depois vem um bocadinho mais atrás, um bocadinho entre aspas, que são 2 pontos, o Dortmund está em quarto. E se formos por aí adiante, veremos que entre o primeiro e o nono apenas existem 10 pontos de diferença, o que é muito interessante. Sim, até porque um dado curioso a ver com isto que estás a falar por exemplo, vamos pegar aqui na equipa do Borussia de Mönchengladbach. Está em sétimo lugar na Bundesliga. Em sétimo lugar, tem vindo a apresentar alguns deslizes na liga. Sim, mas também pelo cansaço, Acontece. porque está a fazer uma Liga dos Também, Campeões muito interessante. exatamente, era aí que eu queria chegar. Neste momento está em primeiro lugar num grupo com Shakhtar, Real Madrid e Inter. Em termos de Liga dos Campeões, está a apresentar um nível incrível e depois, claro, lá está. Um pouco pelo cansaço, encontra-se agora nesta posição. Mas eu penso que vão acabar mais acima. E depois temos aqui. E temos de avaliar as coisas de outra maneira. O Borussia Mönchengladbach não é um clube que luta para ser campeão. Atenção, eles lutam Claro que para ir não. à Champions e estão apenas a 3 pontos disso. Exatamente, exatamente. E depois tens os 5 primeiros lugares que também estão bastante perto uns dos outros. O Sim, Bayern neste momento está só com mais um ponto que o segundo classificado, que é o Leverkusen, e mais dois com o terceiro, que é o Leipzig. não, e depois tens Portanto, o exemplo do União Berlim, que é uma equipa que subiu divisão na época passada. Teve uhum. uma época serena, conseguiu garantir a manutenção e bem, mostrou um futebol interessante. E esta época está a fazer um início de época espetacular e encontra-se agora na sexta posição. Sim, e não sei se tens acompanhado por acaso, mas uma equipa que me tem surpreendido em termos de resultados também é o Stuttgart, que na época passada Sim, o acabou Stuttgart acima da assim. linha d'água, da linha d'água e neste momento está em oitavo, tem feito bons Sim, resultados, tem praticado bom futebol. acho que ganhou ao Dortmund e tudo na segunda jornada. Sim, e agora foi ganhar ao Werder Bremen. Sim, Portanto, lá está, é isso que tu dizes. Cada vez mais é uma liga com qualidade e, apesar da monotonia em termos de títulos que temos visto, apresenta bom futebol e é interessante ver o espetáculo que é apresentado nesta liga e é sem dúvida
uma liga a ter em atenção nestes próximos tempos, e por isso recomendamos vivamente que assistam a alguns jogos, aqueles das equipas que mais gostarem e que assim quiserem, mas assistam, porque vão assistir a um belo futebol, sem dúvida. Passamos então para as nossas equipas. Vamos passar então para o nosso futebol português. Vamos começar com o Porto, que teve um jogo monumental, podemos dizer assim, contra o Manchester City, onde o Marchesin foi o rei, foi o dragão máximo no estádio do Dragão, e garantiu o empate que o Porto precisava. Claramente foi ele que garantiu o empate, fez uma exibição espetacular. Não me lembro de um guarda-redes do Porto ter feito uma exibição tão boa em toda a minha vida. Sim. Se alguém mereceu o empate foi o Marchesino, e o Porto bem pode agradecer. Sim, e mesmo no gol que sofrem, que depois é anulado por fora de jogo, o Marchesin faz uma defesa incrível. Incrível mesmo. Foi uma grande exibição. Mas lá está, é um jogo onde o Porto não criou, mais uma vez, como tinha acontecido com o Santa Clara. O Porto não conseguiu criar. Fez apenas um remate à baliza, que é uma bufa do Sérgio Oliveira de fora da área. É verdade, temos de chamar os bois pelos nomes. É verdade. Foi uma bufa. E pronto, e depois meteu o autocarro, abordou essa estratégia que viria a dar polémica. Também deu a qualificação, que mais uma vez o Porto, como nos tem habituado, normalmente quando vai à fase de grupos da Liga dos Campeões, consegue sempre passar o seu grupo, e isso aconteceu mais uma vez. E aqui não foi aqui não foi só a passagem. Aqui não foi só a passagem. Foi também em termos monetários, o Porto consegue aqui o dinheiro. Sim, é muito importante. Não só do empate, mas da passagem. Portanto, sim, o empate não tanto porque na Champions o que dá mesmo dinheiro é a vitória. É a vitória, sim. Mas este empate garante ao Porto com a passagem muitos milhões. Certo também que o Porto, mesmo perdendo este jogo, estava muito perto. A passagem estava quase garantida. Exatamente. Mas o que viria a acontecer porque o Olympiacos acabou por perder com o Marselha, portanto a passagem ficava logo garantida, mesmo com a derrota do Porto. Exatamente, mas o que acabou por ressaltar deste jogo, sem dúvida, foi aquele picância entre o Guardiola e o Sérgio Conceição, porque o jogo não teve muita história. O Marchesin foi sem dúvida a cara do Porto, devido às defesas e ao grande jogo que fez, e de resto não se viu. O Porto esteve apagado durante os 90 minutos. Houve lá essa situação do Sérgio Oliveira, mas de resto foi um jogo secante, um jogo que não teve muito para contar, e fica então essa polémica, que não estamos assim tão habituados a ver o Guardiola a criticar. Sim, o Guardiola não é um treinador que costuma criticar assim a abordagem das outras equipas. Exato. Portanto, acho em contraste, no fim de semana o Porto sofre 3 golos do Tondela. Exatamente, e não é todos os dias que se vê uma equipa marcar 3 golos no Dragão e não levar pontos. Atenção, é que o Porto sofre 3 golos nesta jornada e consegue sair com a vitória, apesar de por pouco não ter surgido o empate literalmente no último minuto. Mas é esta a realidade do Porto. O Porto tem tido dificuldades tanto a nível defensivo como a criar oportunidades, e isto parece um bocado estranho, tendo em conta que o Porto marca 4 golos, ok, mas lá está, o Porto marca 4 golos, mas não é aquele Porto que nos tem habituado. Sim, ao longo das épocas. O Porto marca 4 golos, mas também não teve muitas mais oportunidades. Exatamente, ou seja, as oportunidades que teve, concretizou bem, ou seja, em nível de eficácia teve excelente, mas não se pode fiar todos os jogos nisso, não é? Quer dizer, se não há oportunidades também não se marca. Portanto, se o Porto continua por este caminho, não sei até que ponto não irá perder mais pontos como tem perdido
no arranque do campeonato. Sim, tem-se vindo a endireitar mesmo assim. Também um pouco. Parece-me que um pouco. Tem ganho motivação um pouco pelos resultados também dos adversários. Neste caso, mais os resultados do Benfica. Porque com aquele início da época, o Porto poderia ser claramente já um clube morto, vamos dizer assim, entre aspas. Sim, Porque sim, se, sim. se o Benfica não tem vindo abaixo nos últimos tempos, claramente o Porto seria já uma carta fora do baralho, quase de certeza já estaria a 9 10 pontos, quem sabe, da frente. Um, e aí seria bastante complicado depois para o Porto conseguir apanhar. Nota-se literalmente a ausência do Pep. É uma realidade. Sim, nota-se que a equipa está desatenta. O Pepe é um jogador que está sempre a falar e nota-se que faz falta essa comunicação do Pepe, essa experiência. E daí se calhar também o Porto sofrer 3 golos do Tondela. Sim, sim, exato. Passamos então para o Benfica. Sim, o Benfica teve um jogo na Liga Europa tranquilo, contra um Lech Poznan fraco, uma equipa fraquinha. Venceu por 4-0. Realçar o primeiro gol de Vertonghen, Exato. que, que já precisava de um gol para elevar de novo a sua confiança. É um jogador que na Bélgica, quando joga pela seleção, faz jogos extraordinários, mas senti-se que depois daquele autogol que ele marca com o PAOK na estreia, ficou um pouco apagado. Depois também teve a lesão na segunda jornada que o tirou 3 semanas dos relevados, que me parece o ter abalado e principalmente a sua confiança. E daí, E não só, sabes que o facto do Benfica ter vindo a sofrer a quantidade de golos que tem vindo a sofrer e os pontos que tem vindo a perder, isso também mexe com o psicológico dos jogadores e da defesa, porque lá está, os golos sofridos acabas por culpar guarda-redes, acabas por culpar defesa, porque o ataque está lá para marcar, não para defender, ou seja, isso acaba por mexer com o psicológico e sem dúvida que acabámos por ver um Vertonghen mais apagado até o momento. sim, mas é o que eu te digo, e isso claramente também influenciou, mas por outro lado, aquilo acaba por ser uma bola de neve, porque Claro, claro. isso influencia, mas a falta de confiança dele também é uma das razões para ele não estar tão seguro na defesa e ter alguns erros, como teve, por exemplo, no Bessa, que foi um jogo infantil, claramente, onde o Vertonghen esteve muitas vezes mal posicionado. E acaba por fazer o Benfica sofrer golos e daí a bola de neve. Mas foi um Sim, gol sim. importante. Notei já um Vertonghen mais confiante no jogo de domingo, mas, mas um jogo de domingo que depois do jogo que o Benfica teve quarta-feira, onde não me pareceu que a equipa se tivesse cansado muito, deixou muito a desejar. Um Benfica que entrou mal, com Passos de Ferreira a jogar o jogo pelo jogo, atenção, e depois de um primeiro golo, que o Benfica sofre. Primeiro há uma oportunidade onde o Vlaco Dimos faz uma defesa extraordinária, onde o Uhum. Otamendi mais uma vez é papado de uma maneira que não se percebe como é que ele é papado desta forma pelo Douglas Tanque. Otamendi a Depois, dar casas. depois o gol sofrido é um erro do Rafa, que vai tentar receber a bola e deixa a bola fugir. Mas também é verdade que o jogador existe um jogador à frente do Vlaco Dimos e o lance devia claramente ter sido anulado por fora do jogo. E lá está. Um, Voltamos à conversa do costume. O que é que o VAR está lá a fazer? Porque este é Pois um é. lance, não é um lance difícil de analisar. O jogador está claramente, e dá para ver pela maneira como o Vlaco Dimos se mexe, porque aquilo é um remate quase à figura. Sim, Leva sim, muita sim, sim, força, é sim. verdade, mas vai à figura. O Vai Vlaco Dimos tanto, defende exato. facilmente aquela bola se não tem um jogador à frente.
Sim, infelizmente esta semana o VAR está envolvido mais uma vez em muitas situações. Enfim, e lá está. Né? É mais uma em que o VAR devia de atuar e atuar corretamente, porque ainda por cima não é difícil análise e só mostra que neste momento não está a fazer nada. Ou pouco faz, também não vamos ser mauzinhos aqui, mas pouco faz e tendo em conta o fácil acesso a imagens e qual é o verdadeiro objetivo do VAR, é inadmissível. É inadmissível porque se queremos ter verdade no futebol, isto só vem dar asos a que mais gente deteste o trabalho neste momento que árbitros, tanto em campo como no vídeo árbitro, têm vindo a fazer no futebol português. E é uma pena. É uma pena porque isto passa para o resto do mundo e toda a gente sabe daquilo que se passa depois dentro do nosso futebol. Continuando depois o jogo, o Benfica mais uma vez reage mal ao gol, até que quase sofre um golo de seguida, que o jogador do Passos de Ferreira remata a bola para as nuvens, mas estava enquadrado com a baliza, isolado. Reage mal e já só no fim do jogo o Rafa consegue fazer um gol, mas antes disso existem muitas perdas de bola na defesa, o Otamendi, o Gilberto, o Nuno Tavares. Um, e depois há outra coisa que eu não falei, que eu não percebi. O Weigl foi titular, certo? O Weigl foi titular e na primeira parte foi um dos melhores jogadores do Benfica. Qual é o meu Exato. espanto quando ao intervalo ele sai para entrar o Gabriel? Pois Não isso percebi, é. sinceramente não percebi. Agora dizem-me, o Gabriel depois fez a assistência para o segundo gol. Fez, mas também não fez mais nada durante o jogo inteiro. Sim, não é por um lance que vamos dizer, realmente foi um grande jogo, percebe? É como É um verdade que é uma comentário que grande eu vi. assistência, é um cruzamento espetacular. Mas não percebi a substituição. Principalmente É, quando o Passos Ferreira é uma equipa rápida e no contra-ataque, visto que estavam a ganhar, iam ser uma equipa muito perigosa e tiras um jogador defensivo do meio campo. Acabas é por ficar com um basicamente. meio campo só para atacar, É porque baixaste basicamente o Pizzi. é basicamente o que eu vi num comentário foi no Twitter. Que basicamente a dizer que isto já é mania contra o Weigl, que o homem pode fazer tudo o que fizer, seja do melhor, seja apenas do bom, que não interessa. Fez um jogão, Para... fez um jogão. Sim, Dizem, exato, falam exato. muito, falam muito que o Weigl é só para trás e para o lado. Fartou-se de fazer passos em progressão, levou a bola, também um pouco moralizado pelo gol que marcou a meio da semana, que foi um grande gol. E depois leva esta facada, digamos assim, esta facada nas pernas, cortaram nas pernas, claramente, e o jogador vai para o banco. Não Não, se não, percebe realmente. não consigo perceber. O Benfica depois acabou por conseguir chegar ao gol já no último minuto, nos últimos 20 segundos, com um grande cruzamento do Gabriel, lá está, uh, e com um cabeceamento espetacular do Luca. Sim, lá está. Acabou por vir os 3 pontos para o Benfica, mas ainda há muito trabalho a fazer e Sim, não vou são três estar pontos justos, mas não foi uma exibição claramente que me enchesse o olho. E lá está, quando ganhamos não está tudo bem, mas quando perdemos também não está tudo mal. Tem de haver um certo exatamente. equilíbrio, e as coisas têm de ser ditas, quer se esteja a ganhar, quer se esteja a perder, e neste caso o Benfica ganhou, mas existe ali muita coisa para mudar. Claro, claro. Esta semana pode-se dizer que houve a tal estrelinha que tínhamos falado a semana passada, no caso do Sporting. Mas vamos lá avançar. O Braga que também teve uma exibição consistente na Liga Europa, com um grande golão de Galeno. E que gol! O Galeno fez Foi, um jogão. fez um jogão, sim. O Galeno tem vindo a mostrar o grande jogador que é. Desde há umas épocas para cá, já mostrava ser um jogador de qualidade, dotado de uma excelente técnica e ainda por cima com bom remate fora da área. E lá está, fez um jogão contra o AEK e fechou então com este gol que meteu o Braga, que deu os 3 pontos ao Braga E e selou o apuramento.
E neste Exatamente. caso colocou o Braga com os mesmos pontos do Leicester, visto que o Leicester perdeu com o Zória. Sim, também já foi um pouco a pensar em descansar jogadores, porque não Jogou interessava quase a tanto. mesma equipa que jogou com o Braga e que empataram. Sim, sim, Jogou quase a mesma equipa. eu estou a falar mais em termos de. Não, não é de poupar jogadores, mas estou a falar em termos de mentalidade. Já é aquela coisa de não dar tanto, porque o apuramento já Eu estava não sei, garantido. porque aqueles jogadores, como são jogadores que não jogam tanto, imagina, é ali que eles têm de mostrar se querem jogar mais, estás a perceber? Claro, claro, Uh, claro. Entendo. também Mas, não terá sido por aí, foi um resultado surpreendente, foram surpreendidos, não fizeram um bom jogo e pronto, aí agora vão ter de fazer o mesmo resultado que o Braga para ficarem em primeiro lugar. Braga exatamente. que depois este fim de semana na Liga não conseguiu pontuar, perdeu com o Bessade uh, por 2 bolas a 1 E bem perdido, e teve atenção. a perder 2-0 e depois acabou por empatar. Lá está, em mais um lance, atenção, mais um lance em que as regras, e como eu já tenho vindo a reclamar, não são claramente em defesa do guarda-redes, são claramente, vamos a ver, o gol do Braga é de penalti, uh, e na primeira tentativa o Paulinho falha o penalti. O André Moreira Falha consegue não. defender, Exatamente. faz uma grande defesa, abordou o lance de uma maneira que não é muito comum, pôs-se num canto da baliza quando o Paulinho parte para a bola, corre para o meio e depois manda-se para o canto onde estava e defende. Parecia o FIFA. Mas, mas lá está, acaba por. O penalti já é um lance em que o guarda-redes é claramente prejudicado e o avançado tem todas as condições para marcar. E depois temos esta coisa de continuar mesmo assim a prejudicar o guarda-redes. Vamos a ver, nos últimos anos o guarda-redes deixou de poder tocar na barra, que era algo que fazia também para tentar destabilizar o avançado, deixou de o poder fazer, abanar os postes. Agora o jogador para bater tem de estar completamente parado, as barras. Deixou de Passou a ter um bocado estranho dizer, a ter de ter um pé na linha sempre, Um pé na linha. Exato. e só pode, lá está, só pode partir depois da bola ser batida. A questão é que Uh, tu, acrescentando isso, o vídeo árbitro dá para rever o lance, já viste a quantidade de vezes que os penaltis são repetidos. não, e Não depois há. temos de ver outra coisa. É que depois também, se formos a ver assim as regras, também temos a regra da linha com os jogadores que estão de fora. Quantas vezes os jogadores mesmo da equipa que está a atacar, entram na área antes? E É quantas bem vezes os verdade. penaltis são repetidos? É bem Zero. verdade. Exato, exato. Zero. É tudo contra o guarda-redes. Lembro-me de um que houve que nem sequer devia ter existido. Que foi o Benfica, que foi no jogo do Benfica com o Farense. Que o Vlaco Dimos defende e depois o árbitro manda repetir o penalti. Porque o Sim, jogador do sim, sim. Farense entrou. Exato. Pá, Mas lá está, e depois é outra. Temos os avançados podem fazer tudo, podem ir devagar, podem ir rápido, podem, podem fazer uma espécie de paradinha, podem podem fazer uma fazer. espécie de paradinha, podem quase parar, podem dar um salto para bater. O guarda-redes não pode fazer Cada nada, vez é exato. mais difícil para um guarda-redes defender uma grande penalidade. Sim, daqui a bocado manda um guarda-redes cheio da baliza. É a única coisa que falta, sinceramente. Não, e Não. depois lá está. O penalti já é uma distância muito curta, são 11 metros. Se o penalti se é bem batido, é muito difícil para qualquer guarda-redes o defender. Uh, e, e estas regras todas obrigam que os guarda-redes tenham de escolher um lado para conseguirem defender um penalti que vá colocado. Porque Sim, se o guarda-redes tentar esperar ao máximo e for para o sítio depois da bola ser partida, se o penalti for bem colocado e não for uma bufa, vai ser sempre golo. Sempre. sim, é verdade, é verdade. Infelizmente é uma verdade acho que já dissemos aqui, isto tem de mudar, as regras têm de mudar porque neste momento claramente os guarda-redes não têm o apoio, são prejudicados a toda a hora, porque era como eu dizia, se tentem pensar num penalti
que não seja repetido. Obviamente que há bastantes, mas temos vindo nos últimos tempos a ter um Não, e aumento de quantos penaltis repetidos, quer repetidos, dizer, exatamente, que o guarda-redes defende e depois é repetido porque ele tem um centímetro o pé fora da linha. ainda, A minha pergunta é: qual é a diferença? assim, é que ainda há pouco tempo caímos É no tirar o mérito ao ridículo. guarda-redes. É que ainda há pouco tempo caímos no ridículo de haver um jogo onde o guarda-redes teve de defender 3 vezes o mesmo penalti. E defendeu as 3, por acaso. Graças a Deus. Que o homem conseguiu e espetáculo. Herói. Mas 3 vezes o mesmo penalti. Quer dizer, o guarda-redes não pode fazer nada, literalmente. É completamente desprotegido. E lá está, isto tem de mudar Não, e depois e não é só nos vimos. penaltis, é mesmo muitas coisas. Vou voltar ao gol que o Benfica sofre. Claramente é um lance onde o guarda-redes também é prejudicado com a decisão do árbitro, porque acaba por parecer que ele tem culpa no cartório. Sim, sim, entendo. Mas aqui afastando um bocadinho dessa situação, falando aqui do jogo, o Braga perdeu, e como eu estava a dizer, perdeu bem. O Bolonense disputou de igual para igual com o Braga e destacar aqui o golão, Bessado. o Bessado, exatamente. Um, o golão do Afonso Souza, um miúdo que joga muito à bola e minha aquele gol aos 45 minutos É muito não bom. é para todos, não é para todos e Já o primeiro gol também é uma finalização muito interessante. sim. O Belenenses nos 2 golos foram finalizações incríveis. E lá está, durante o jogo todo o Belenenses apresentou um bom futebol e foi um jogo agradável até ao último minuto. Ainda deu ali para uma expulsão um bocadinho feia do David Carmo, que é daquelas coisas que depois deve ter levado na cabeça, porque não se pode entrar assim. Um, e acabou por prejudicar claramente o Braga. Portanto, basicamente, esta é a história do jogo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, por mim passamos para o último jogo que vamos abordar. Pronto, então vamos lá passar aqui para o Sporting. Um, o Sporting que perdeu pontos esta semana devido ao empate. Um, acho que já deu para perceber que eu sou do Sporting, mas obviamente não vou pôr aqui o coração à frente porque temos de ser sempre racionais e falar das coisas como elas são. Mas sem dúvida que foi um jogo polémico. Obviamente que não, isto não, esta curiosidade que eu vou dizer aqui não é para se basear em termos e dizer ok, isto aconteceu, portanto isto é um facto. Mas é engraçado que o Sporting esta época tem 2 empates. Nesses 2 empates, o Ruben Amorim é expulso nos 2 jogos. E nesses 2 jogos, o árbitro é o Luís Godinho. No primeiro foi o que foi. Que falou-se daquela situação que o Sérgio Conceição chamou tudo e mais alguma coisa e não é expulso. O Ruben Amorim não disse nada demais e é expulso. Desta vez, o Ruben Amorim volta a ser expulso. Mesmo no jogo contra o Porto, tínhamos falado aqui daquela situação em que era penalti a favor do Sporting, do nada reverte-se e depois vieram imagens mais detalhadas e a confirmar que de facto era penalti a favor do Sporting, mas que pronto, até se entendia a decisão do árbitro de alguma forma, que foi um lance realmente que não era fácil análise, mas este jogo foi de uma má arbitragem do início ao fim. E falo, atenção, foi maioritariamente desfavorecendo o Sporting, mas estou a falar para os dois lados. O árbitro erra em inúmeros lances. Começando, por exemplo, com a expulsão do Pote. Ora bem, a expulsão do Pote é uma expulsão das mais forçadas que eu já vi. Porquê? Podem dizer assim, ok, ele levou o segundo amarelo por ter chutado a bola. Primeiro, o primeiro amarelo é aquela coisa, pronto, ok, é amarelo. Agora, por chutar a bola, temos de ver que então o árbitro não tem critério. Porque tanta vez os jogadores do Famalicão um, chutavam a bola para longe, em fora, numa série de lances, e depois vão-me dizer que neste lance então o Pote merecia o tal segundo cartão amarelo.
Portanto, aqui a dualidade de critérios. Atenção que eu não digo que chutar a bola não merece amarelo. Atenção. Se for pela falta, é muito forçado. É muito forçado porque aquela falta não é para amarelo. E depois é um lance muito idêntico a um lance que o Famalicão tem, que não me lembro do jogador, mas é à entrada da área, que também era para segundo amarelo e o árbitro perdoa o segundo amarelo, porque lá está, era uma falta que não era assim tão. Como é? Não sei se consegues ajudar, está-me a faltar a palavra. Tão rígida. Exatamente. Então perdoa o segundo amarelo. E depois não é só esse lance. Tu tens um lance onde um jogador do Famalicão entra quase em tesoura e também é perdoado um cartão que é possível vermelho. Tens um penalti perdoado a favor do Sporting contra o João Mário, que aí o João Mário também tem de se impor para ver se o árbitro vai ver ao vídeo árbitro. Mas lá está, se o vídeo árbitro existe, porque é que não atua? Quando as coisas têm de se atuar. E digo já, a semana passada, que é para não dizerem que eu posso estar aqui a falar em nome do Sporting, a favorecer o Sporting, a semana passada o Sporting ganha o jogo e atenção, há aquele lance do primeiro gol do Pote, que a bola vai à mão e podia ser analisado, obviamente. Assim como esta semana, se o vídeo-árbitro existe, tem de analisar esse lance do João Mário, porque aquilo é penalti. Por exemplo, analisou bem o lance, o gol que foi anulado. O gol que foi anulado deu muito que falar e a Sport TV aí até errou, no sentido em que eles têm de dar as imagens todas, porque isto suscitou uma série de revolta pela internet, e foi antes de terem dado as imagens todas. E lá está, na imagem por trás é aquela que se vê melhor e apesar do toque ser fora da área Sim, é fora da pequena área, mas é uma falta clara. e mínimo, aceita-se que Aceita-se porque lá está o Coates ali, não está a jogar a bola, ele já vem a cair, já vem em descendência depois do salto, e com o seu toque com o cotovelo desvia os braços do guarda-redes da trajetória da bola e daí ele não conseguir agarrar a bola. Até que o Coates nesse lance já nem está a tentar cabecear a bola, porque a bola depois bate-lhe na cabeça. Ele não faz movimento nenhum. Esse lance é daqueles lances que, se fosse penalti, ia gerar polémica e talvez uns dissessem também que foi acertado e outros não. Esse lance realmente, de facto, é muito duvidoso e leva a várias análises. A questão aqui é que não é só esse lance. É um jogo inteiro onde o árbitro erra, onde o vídeo árbitro erra e torna-se cansativo. E não estou a falar porque eu sou do Sporting ou porque como se eu fosse de outro clube. É que é em todos os jogos. Falámos aqui no Benfica. Falámos aqui no Braga. Falámos aqui no... Falámos no Braga? Falámos. Exato. E agora falamos neste jogo. É que são logo 3 jogos que lá está, isto torna-se cansativo falar sempre do mesmo e das mesmas falhas e isto não anda para a frente cada vez mais. É aquela, como dizia naquela tarja, o VAR só vem mostrar que não é erro, é querer roubar. E infelizmente vivemos nesta realidade e foi um jogo que muito mal conseguido por parte da arbitragem e lá está. Houve coisas muito positivas a tirar para este plantel do Sporting. O Sporting, em termos de jogo, conseguiu mais um jogo, no geral, bem conseguido. E apesar de todas as contrariedades que teve, saiu com um ponto e continua em primeiro lugar. Mas lá está, era isto que eu queria falar quanto a este jogo. Não sei se queres dizer alguma coisa. É o Natal, está a chegar. Sentia que ias dizer essa piada. Estou a brincar. Não tenho nada a dizer. Não vi o jogo. Vi o resumo. Pá, concordo contigo. Foi uma má arbitragem dos lances que eu vi. Lá está. Vi por acaso esses lances que tu falaste de estar a bola. A minha mais sincera opinião é que depende. Imagina,
depende da razão por qual o jogador chuta a bola Claro, e a claro. maneira como chuta, estás a perceber? Claro, Mas nesse lance em concreto não tenho opinião, não me consigo dar opinião, porque lá está, não vi. a questão é Mas que já o primeiro amarelo é muito forçado e lá está, é quase uma bola de neve, entendes? sim, mas já este árbitro, lá está, este árbitro já tem habituado a isto. Eu lembro-me daquele lance caricato com o Danilo, onde ele vai contra o Danilo e expulsa o Danilo, por exemplo, Sim, num jogo para sim. a Taça da Liga. Uh, Sim, este árbitro é muito fraco. Não queria é, estar a dizer isto, mas é muito fraco. não tem problema nenhum, isso é uma realidade. Os árbitros são muito fracos na nossa liga. E em geral também, se formos a ver mesmo outras ligas, não existem assim tão bons árbitros. Temos alguns árbitros É bons, verdade. mas também depois temos de ver outro lado. Não que isto os desculpe que esteja tudo bem, mas também a pressão que existe sobre eles é imensa. Sim, sim. Vamos a ver, as equipas estão constantemente, sempre que, falando mesmo agora do futebol português, constantemente, sempre que são prejudicadas, caem em cima. E o que depois acaba por acontecer na nossa liga é que quem mais chora mais mama. É o que acaba por acontecer. E daí não sei até que ponto tem de haver, não digo em termos dos adeptos, que aí não têm como controlar, mas em termos de dirigentes, tem claramente de existir, como por exemplo acontece na Premier League, onde, onde os dirigentes não podem falar como querem da arbitragem, porque senão têm depois têm, têm castigos pesados, não é os castigos que dão aqui na Liga Portuguesa, como já falámos duas ou três vezes, que são aquelas multas que eles, se for preciso, dão aquilo num jantar, portanto não lhes custa Exato, nada exato. pagar, Estas portanto tem de coisas ser. são daquelas coisas que, tudo bem, podemos não concordar, temos todo o direito a não concordar, mas são coisas que se fazem off-camera, são atrás. Falar Sim, e como até deve ser. porque depois fica-lhes mal. Por acaso vou dar o exemplo agora do Sporting, porque Sim, foi sim, o que o caso aconteceu mais agora. recente. E, aí está, como tu disseste, houve esse lance na semana passada com o Pote que a bola acaba por fazer o golo, não faz com o O braço, mas ressalto na mão, exato. exato. E não tivemos ninguém do Sporting a dizer este lance foi mal, não sei o quê, não sei o que mais. Claro, Um, e o problema é que isto e acontece com depois todos. aconteceu isto, já tinha acontecido antes com o Varandas, julgo que foi com o Porto, no jogo com o Porto, a vir com a história do se isto fosse no Dragão, se fosse na Luz, era penalti. E agora veio outra vez com a mesma conversa e foi referente ao lance anulado, nem foi referente a mais nada, foi referente ao gol anulado do Coates, que para mim é bem anulado. Uh, e depois, atenção que isto não acontece só com o Sporting. Este Sim, caso sim, sim, estás a dar o exemplo mais foi recente. exatamente. Isto aconteceu e depois acaba por ficar mal e acaba por ser muito hipócrita. Sim, claro, tinha de medir melhor as palavras, aí dou toda a razão. Porque, lá Ou está, fala sempre ou nunca fala. Pode claro, falar claro, uma ou outra vez, mas não pode ser e constantemente. atenção, falamos aqui literalmente de todos os clubes, pequenos, grandes, Sim, todos os sim. clubes. Tanto de, tanto Quantas de, vezes já houve aquelas conferências de imprensa que não se percebe que em vez de ir o treinador vai o presidente e vai só falar de arbitragem, não sei o quê. Não me interessa. Exato, exato. Tem de haver Eu quero saber uma do jogo. proteção, tem de haver uma proteção maior neste sentido, sem dúvida. Para não suscitar o ódio, lá está, porque já basta os adeptos que estão indignados. Acrescentando treinadores, jogadores, dirigentes, isto fica um caos e lá está. Acaba por haver esta tal pressão que não serve como desculpa, mas obviamente que existe e acaba por influenciar muitas vezes. Passamos Bem, então. vamos então para as nossas rúbricas da semana. Exatamente. Tiago, vou-te deixar apresentar o golinho da semana, porque eu sei que tu gostaste muito. Golinho da semana. Portanto, o nosso gol da semana pertence a Porro. Um golão de livre neste mesmo jogo do Sporting contra o Famalicão. Ou melhor, Famalicão Sporting. O Porro que
já tinha mostrado a sua qualidade in-game, ou seja, durante o decorrer de um jogo, mas também mostra aqui toda a sua qualidade técnica como batedor de livres e é um golo extraordinário. Não, não há muito que falar. É um golo que vai quase de um. Como é que eu ia dizer? Não é de um lado ao outro da área, mas. É daqui, passa, foi daqui. Exatamente. Daqui onde a coruja dorme. Já usamos aqui esta expressão, portanto podemos usar. E eu não lhe conhecia esta habilidade. Sim, eu também não. Aquilo foi uma surpresa. Quando me disser, quando li, o Porro marcou um grande golo, eu assim, ok. Ter sido um bom golo. Depois vejo que é um delivery. Como assim? Que não dá hipótese. O guarda-redes bem se estica, mas. Não, foi um golão. Foi um golão mesmo. Defesa da semana, meu menino. Já a defesa da semana foi num jogo onde a defesa acabou por ser ponderante, porque o jogo acabou 0-0. Estamos a falar do único jogo que não houve golos esta semana, que foi o jogo entre o Rio Ave e o Boa Vista. E a defesa pertenceu ao nosso amigo, também já mencionado aqui uma ou duas vezes, Léo Jardim, que parece finalmente estar a voltar aos seus tempos de Rio Ave, precisamente, que foi a equipa contra quem ele jogou. Julgo que foi o Gelson Dalla que rematou e o Léo Jardim faz uma defesa espetacular. Se tiverem a oportunidade, vejam, vale mesmo a pena, porque é uma defesaça e não vemos defesas dessas todos os dias. É uma defesa que vale por um golo, literalmente. Sim, neste caso valeu um ponto. Que já não é mau. Espetacular, então. Principalmente com a posição em que está o Boa Vista, que nós tínhamos apontado como equipa, provavelmente equipa surpresa, mas erramos completamente. Porque o Boa Vista começou muito mal. E a equipa surpresa acabou por ser e está a ser o Passos de Ferreira, que, embora agora com a derrota tenha descido na qualificação, antes do jogo com o Benfica estava na 5ª posição. Exato, e acredito que vá voltar rapidamente, sinceramente. Indo buscando aqui a frase da semana passada, tínhamos o que é o golo olímpico. E nada mais, nada menos é que um golo de canto direto, que já vimos recentemente, o famoso golo do Kroos, por exemplo, do Toni Kroos no Mundial. Foi no Mundial, não foi? Mas esse não foi de canto direto? Foi sim. Não, contra a Suécia. Foi. Sim. Não, foi um livre. Não, mas houve um gol. Olha, já não me lembro. Eu tenho a ideia que não foi. Eu não, lembro-me assim livre, foi. Assim, o que me lembro, o último gol que eu me lembro de canto direto assim de ver na net e isso foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos a bater de trivela e não sei o quê. Sim. Mas julgava. Não, eu enganei-me, não era no Mundial, mas julgava que o Toni Kroos não foi assim há tanto tempo que tinha marcado um gol de canto direto. Se me marcou, olha, sinceramente não tenho a certeza, mas deixamos para vocês que nos digam. Exatamente. Vocês que nos digam, mas basicamente é isto. Temos alguns exemplos e um golo olímpico é isto. E certamente, olha, digam-nos qual é o golo olímpico que vocês mais gostaram de ver até hoje. Fica esta aqui, para nos entretermos com respostas. Portanto, malta, o episódio vai ficando por aqui. Obrigado por terem entrado connosco mais uma semana. Mas antes disso, temos a nossa frase, como sempre. Sim, a frase desta semana é: o que significa guarda-redes com mão de alface. Até para a semana, obrigado por terem estado connosco. Obrigado, malta. Aqui falamos futebolês.